Glória a Deus, aleluias. Esta é a última noite, né? Glória a Deus. A última noite da festa, a festa que inaugura esta casa, que é bênção de Deus para este povo, o povo de Deus. Bênção de Deus para a cidade de Itacoatiara, para toda essa comunidade. Glória a Deus para sempre. Louva a Deus por este lugar, louva a Deus também por todo o povo de Deus, por este acréscimo que está sendo feito aí ao lado. Glória ao Senhor. É o povo de Deus contando vitória. E, amados irmãos, os irmãos devem saber que daqui a uma semana, glória a Deus, isto é, no dia 20 de dezembro, essa igreja estará completando 22 anos de fundação. Amém? Glória a Deus. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Então vamos neste momento convidar aqui a nossa irmã Nilce para proceder, aleluia, o histórico da igreja, porque estamos também em festa, porque a igreja está aniversariando neste mês. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém. Graças a Deus por esta oportunidade, só para expressar minha alegria, a minha prima Ilcilene e família que está aqui, Deus abençoe, feliz em revê-lo. Eu quero trazer ao conhecimento da igreja o histórico da Igreja Assembleia de Deus tradicional em Itacoatiara. O início do trabalho, 1999 a 2008. Em 10 de dezembro de 1999, os irmãos Aguinaldo Barbosa e Adonei Magalhães se reuniram na casa da irmã Socorro Benezar, que ficara na Rua Borba, Santo Antônio, para realizarem o primeiro culto independente de ministério, pois os dois irmãos, de coração sincero por um ensinamento verdadeiro, não se conformaram com uma nova visão que estava surgindo no meio evangelístico. Ali realizaram alguns cultos enquanto o tempo foi passando e o desejo de fazer a obra foi aumentando. No ano seguinte, uma comissão de obreiros vindo de Manaus, liderada pelo pastor Eli Carvalho e mais 4 diáconos que fizeram uma proposta para os dois irmãos se reunirem ao ministério tradicional que estava iniciando no estado do Amazonas. Proposta aceita, combinaram de procurar um local para a realização destas reuniões. Após alguns dias, os dois obreiros foram a Manaus para oficializarem o acordo e conseguirem recursos para o desenvolvimento da obra. Adquiriram uma caixa de som amplificada, um microfone, 50 cadeiras e metade do valor do aluguel, que na época era de R$500, ficando a outra metade para os irmãos local pagarem. Era o começo de um grande trabalho. O primeiro prédio. Iniciaram a evangelização com cultos ao ar livre, até concluírem a inauguração de um pequeno salão que alugara para os cultos na Avenida 7 de Setembro, Centro, onde foi fundada a Igreja Assembleia de Deus Tradicional em Itacoatiara no dia 20 de janeiro de 2001, com um grande culto de celebração e com a presença de pastores, irmãos e amigos que vieram para cultuar a Deus. Primeiros membros. Foram recebidos como membros os seguintes irmãos: Aguinaldo Barbosa e família. Pastor Aguinaldo, atualmente. A irmã Darleide, sua esposa, o Anderson Ferreira e a Daniele, seus filhos. Também a irmã Emília Carvalho da Silva, que era sogra, e o Nivaldo Carvalho, que era cunhado do pastor Aguinaldo. A família do irmão Adonei Magalhães, Marineide Benezar, que é a esposa, Risonei Benezar e Arlisson Benezar, filhos, Maria Magalhães, mãe, e o Afonso Magalhães, que é irmão do irmão Adonei. A família da irmã Ana, a Juliana Ferreira, a Ana Paula Ferreira, que vieram também. A
A irmã Marinilce, essa pessoa, veio somente para fazer uma participação na programação de abertura e acabou ficando como congregada. Além do músico Adelso de Paula, já em memória, que veio para dar apoio na parte musical e ficou ajudando por um longo tempo. Primeiro templo próprio. Seguimos avante com campanhas de oração, mas não era este o lugar onde Deus realmente abençoaria o seu povo. Em julho de 2001, compramos um terreno longe do centro, mas que foi o indicado por Deus. A igreja se estabeleceria na Rua Borba, Santo Antônio, onde construiríamos um templo medindo 4x8, usando folhas de compensado. Os bancos eram enfiados no chão batido. Saímos do aluguel. Essa foi a primeira casa de oração da Igreja Assembleia de Deus Tradicional em Itacoatiara, com templo próprio. O terreno na Rua Borba, Santo Antônio. A obra cresceu, muitas pessoas chegaram para se reunir a nós. Foi um trabalho árduo e com muitas orações, lágrimas e ajuda de pessoas, crentes e descrentes, que conseguimos pagar o terreno e começar a construção do prédio em alvenaria. Expansão da obra. Deus continuou abençoando a sua obra. Enquanto construíamos o novo templo, muitas pessoas foram chegando para serem recebidos como membros e outros foram se convertendo a Cristo com a pregação do Evangelho. O trabalho avançou rapidamente em outros bairros da cidade, no interior e municípios vizinhos. A primeira congregação aberta foi no bairro da Paz, pelos obreiros Ayrton Fernandes e sua esposa Marta Gomes. Depois nos bairros de Eduardo Braga 2, Mamude Amédio, São Francisco e outros pontos de pregação pela cidade. O primeiro campo aberto foi na Vila do Batista, com o pastor Joel Martins. Depois nos municípios de Itapiranga, Silves, Novo Remanso, Vila de Lindóia, Urucurituba, Vila de Itapiranga e outros ramais. Formação de departamentos. Isso é o período do pastor Aguinaldo Barbosa. Ao decorrer do tempo, os departamentos foram sendo organizados pelo Círculo de Oração, Escola Bíblica Dominical, Departamento de Jovem, Departamento Infantil, Departamento de Missões, entre outros. Construção do templo sede. Começa mais uma etapa da construção do prédio em alvenaria, medindo 8x24. Éramos poucos, mas nossa fé era grande. O Senhor nos ajudou e no dia 10 de setembro de 2005, inauguramos o Templo Central. Foi uma grande festa, com a presença do pastor Gessé Leandro da Silva, o primeiro presidente da IADETAM. Pastores com caravanas de irmãos de Manacapuru, Manaus e outros municípios, interiores vizinhos e igrejas co-irmãs. Nesta mesma data foi realizado o primeiro evento Itacoatiara para Cristo, que acontecera no Centro de Convenções Juracema Holanda, no dias 10 e 11 de setembro de 2005. Nesses dias de festa, muitas almas se renderam a Cristo e com o novo templo, muitas pessoas passaram a fazer parte da família tradicional. Em meio às lutas, muitas vitórias foram alcançadas. Transação de pastores, julho de 2008 a janeiro de 2009. Em 30 de junho de 2008, o pastor Aguinaldo Barbosa foi transferido pela Convenção Estadual da Assembleia de Deus Tradicional no Amazonas para outro município, e o pastor Lindomar Alves com a família, sendo Orlandina Alves esposa, os filhos Omar Alves, Esté Alves e o Lael Alves, assumem a igreja para dar continuidade ao trabalho. Na sua passagem rápida por esta igreja, realizaram alguns eventos. Final de janeiro do ano seguinte,
foi de mudança para um outro município, deixando o cargo na direção do ministério local até a convenção enviar um novo pastor. Nova fase da igreja, março de 2009 a dezembro de 2008. Em 8 de março de 2009, chega em Itacoatiara o pastor Adailton Marques e família, Erlândia Soares sendo esposa, Raíssa, Daniel, filhos. Estabeleceram morada nessa cidade. 2 anos depois tiveram mais uma filha, a Radassa Oliveira, que é itacoatiarense. Sua passagem por este campo deixou um legado de consolidação do povo de Deus. Realizou grandes eventos com a igreja, incluindo uma AGE em 2013. Ao longo dos anos, o pastor Adailton Marques, juntamente com a igreja, construíram novos templos em alvenaria das congregações já existentes no bairro da Paz, Eduardo Braga 2 e Mahmoud Ahmed. Abrimos novos trabalhos em outros bairros da cidade. No Mutirão 2, compramos um terreno e construímos um templo em alvenaria. No Conjunto Cidadão, onde era apenas um ponto de pregação, o terreno foi doado e documentado. Depois foi feita uma nova congregação em alvenaria. Abrimos trabalho na comunidade do Jacarezinho, onde o templo ficou erguido e com a cobertura. Recebeu o campo na comunidade de Rondon 2 e abriu o trabalho da tradicional nas adjacências. No ano de 2015, compramos um terreno na rua Primavera, no bairro São Francisco, onde foi construída uma casa pastoral e inaugurada em 9 de dezembro de 2018. Transição de pastores. Em janeiro de 2019, o pastor Adailton Marques é transferido pela CEADETAN para outro município. E o pastor Manuel Chimendes e família, sendo Jordana Chimendes, esposa, e Pérola Chimendes, filha. Chegou para começar um novo tempo e uma nova história na vida desta igreja. Reforma e ampliação do templo. O pastor Manuel Chimendes, ao chegar ao porto desta cidade, segundo relatos, ao pegar um mototaxista, pediu que o deixasse em frente ao templo da Igreja Assembleia de Deus tradicional. O motorista, por sua vez, o mototaxista, por sua vez, disse que não saberia onde ficaria o templo. Foi quando o pastor Manuel propôs em seu coração de fazer um templo que seria uma referência nesta cidade. Com o passar dos dias, reuniu o ministério local para colocar sua ideia e executar o plano para o qual fora enviado. Em 15 de abril de 2020, em oração, a igreja começou os trabalhos. Os irmãos se reuniram para demolir o templo antigo. Os trabalhos foram tomando novas proporções. As paredes do lado esquerdo foram alargadas, a fachada da frente totalmente modificada. O altar fora ampliado, o teto recebeu nova cobertura e tudo começou a ficar diferente. Surge a oportunidade da compra do terreno ao lado, medindo 13 por 27, e junto com a igreja fechamos negócio. O andamento da obra. Enquanto a construção seguia em meio a uma pandemia do coronavírus, os cultos passaram a serem realizados na congregação Monte Oreb, no bairro de São Francisco, que ficou como subsede enquanto este templo estava sendo reformado. Os trabalhos eram desenvolvidos com a colaboração dos irmãos. Foi comprado um terreno ao lado da congregação Jerezim, no Conjunto Cidadão, e aumentado o espaço para uma nova construção. Isso tudo na gestão do pastor Manuel, que juntamente com a igreja realizaram grandes eventos como a mobilização evangelística, vinda de rifas pró-construção, entre outros. No decorrer dos trabalhos, foi iniciado o projeto de flauta doce, tendo como professor o irmão David Gleison, que reuniu uma turma de alunos para estudar em música, e logo se formou a banda de instrumento de sopro Alfa e Ômega. Transição de pastores, 22 de novembro, até quando Deus quiser.
Em novembro de 2020, o pastor Manuel Chimendes foi transferido pela convenção estadual para outro município. E no dia 22 de novembro do mesmo ano, o pastor Jorge Pedro Portela é empossado como novo pastor presidente deste município. A mudança aconteceu em 4 de dezembro de 2020, quando chegou a esta cidade a família Portela, Maria Doroteia, esposa, Israel Portela, Rosana Portela, Rebeca Portela, filhos, Odelan Farias, genro, e mês depois seu neto, Pedro Jorge. A família teria grandes desafios pela frente. A continuação da obra. A obra não parou. O pastor Jorge começou o seu trabalho retomando os cultos novamente ao templo central, pois o pós-período de pandemia, realiza inúmeras visitas às famílias e irmãos, chamando a igreja para o mesmo propósito de continuar firme na obra do Senhor. Como bom pedreiro que é, logo colocou a mão na massa para começar os trabalhos de acabamento. Junto com a igreja, enfrenta o desafio de pagar o restante das prestações do terreno ao lado. Começa então os trabalhos do forro, a iluminação que deixa o templo mais bonito, a fachada com letreiro na frente, a porta e as janelas de blindex, o piso, a parede de fundo de gesso com o letreiro, construção de novos banheiros e depósito. Com a ajuda dos irmãos, levantou as paredes e o aterro do terreno ao lado, deixando todo o calçado pronto para a ampliação do novo templo. Em dezembro de 2001, esta igreja realizou o mês todo de confraternização dos departamentos, onde passaram por este altar 9 pastores de outros municípios e capital que ministraram a palavra de Deus. Declaramos como tema: agindo Deus, quem impedirá? A igreja tomou posse do referido tema e continuou de joelhos dobrados em campanhas de oração junto ao seu pastor, pedindo a Deus que enviasse recursos para concluirmos a obra. Foram dias de grandes batalhas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. A inauguração deste templo só foi possível ontem, porque os irmãos, dia após dia, com ou sem dificuldade, separou o seu dízimo, a sua oferta, a sua doação e a sua mão de obra, sendo fiel a Deus. Ainda precisamos, porque faltam alguns detalhes para terminar de fato. Mas assim como o povo de Israel deu tudo com tanta espontaneidade, devemos nós também continuar com o nosso coração voltado para o Senhor, adorando neste templo, feito por mãos humanas, até que o nosso Redentor nos leve para o céu, e então poderemos adorar o nosso Senhor num santuário que é o próprio Deus. Aleluia! Hoje estamos aqui para agradecer a Deus pelos benefícios que nos concedeu. Ao longo dos 22 anos desta igreja, nossa fé foi colocada em ação. O tempo todo Deus tem respondido o seu povo, pois quando a glória de Deus enche a casa, há salvação de almas, batismo no Espírito Santo, curas e libertações. Que Deus continue abençoando a sua igreja até o arrebatamento. Itacoatiara, Amazonas, 10 de dezembro de 2022. Deus vos abençoe. Obrigada. Glória a Deus. Eu creio que grandes vitórias Deus tem para este povo ainda, né? O maior desafio dessa igreja foi esse piso, 57 mil reais. E o Senhor Deus mandou o recurso e foi pago. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Só esse nome Jesus aqui, ó, R$ 1.800.
Aleluia. Mas como Deus é maravilhoso e é abençoador. Deus é bom. Aleluia. Vamos lá, louvor, círculo de oração. Joelina, filha, Joelina que começa. É de tudo, do momento de louvor, grupo de louvor. Oi. Vocês não ensaiaram o grupo de louvor? Pois é. Engrandecendo, gente. Puxa vida. Façam isso não. Engrandecendo a ti, Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Queremos neste momento apresentar a nossa cantora Neide Moura, aleluia, que é a motorista da cantora oficial. E ela diz que é um privilégio muito grande. Só dirige rindo quando ela está com a cantora dentro do carro dela. Glória a Deus. Quero apresentar a amada igreja, a nossa cantora Sumara Santos, diretamente de São Paulo, acompanhado com o obreiro abençoado, pastor, servo de Deus, seu esposo, Levi, mais conhecido como Jujuba. Quem estava aqui sexta-feira, irmão, foi uma verdadeira bênção de Deus. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Aí estão, meus amados irmãos, esses servos de Deus. Louvado seja Deus. Quero dizer a cantora e seu esposo que é uma alegria muito grande receber vocês aqui, tá? Aleluia, que maravilha. Graças a Deus. Com a mesma alegria, quero apresentar o nosso pastor pregador. Aleluia. Do Evangelho de Jesus Cristo, nosso pastor Nerildo Acioli. Aleluia, glória a Deus. Vindo de São Paulo também, glória a Deus. Maravilha, meus amados irmãos. Louvo a Deus pela vida do nosso amigo, nosso pregador, pastor Nerildo. Aleluia. Os irmãos querem dar um bem-vindo a eles com toda alegria. Quem está feliz por ter conosco esses homens e mulheres de Deus, se coloquem em pé. Pastor, tem um pessoal que não está feliz não, ó. Acho que eles vão embora já, do culto terminar. Glória a Deus. Os irmãos, com todo fervor e alegria, com um sorriso nos lábios, vamos dar um bem-vindo a eles. Vamos lá, como é que se diz, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, amados irmãos. Sumara Santos já canta, glória ao Senhor. Deus abençoe. Glória ao Senhor. Após a nossa cantora Sumara Santos, convido já o nosso evangelista Francisco Alberto para fazer a oração pelo nosso pregador da noite.